Olá, professor. Quero deixar primeiramente meus cumprimentos. Nós somos o grupo número 8, o grupo referente à temática das relações diplomáticas. É um grupo composto por Alane Maíra, Bárbara Cavalcante, Letícia Daniele, Israel Muniz e Maíla Ferreira. Grupo este que foi formado de maneira que os tópicos no qual vamos decorrer durante as gravações foram divididos para fluir de maneira mais coesa a apresentação e que as explicações possam surgir de forma mais natural. Começarei a temática dando um breve histórico da origem da diplomacia. Essa análise histórica das missões diplomáticas seria incompleta se não houvesse uma reflexão, mesmo que curta, mesmo que breve, sobre a origem da diplomacia de forma geral. Nesse início histórico, encontra-se, embora que em um estado embrionário, que ainda não foi formado, alguns elementos que irão caracterizar as futuras relações diplomáticas bilaterais. Segundo a maioria dos internacionalistas, a diplomacia é tão antiga quanto os povos em si. As primeiras referências escritas devem ser descobertas das Lettres de Amarna, no período correspondente à origem desse documento. A diplomacia respondia à exigência fundamental das comunidades de regular pacificamente as relações entre elas, sejam comerciais, políticas, religiosas, militares, na busca pela paz como valor comum e fundamental para a convivência e, sobretudo, para o desenvolvimento, nasce uma figura extremamente importante, os emissários. Eles faziam parte da doutrina considerada como os antepassados dos diplomatas atuais. Nessa época, as características típicas são as de uma diplomacia itinerante, sem regras fixas e pouquíssimo organizada. Portanto, a necessidade de estabilidade é dada primeiramente na Grécia, embora um verdadeiro testemunho dessa evolução encontre-se somente mais tarde, em Roma. Esta, durante sua expansão imperial, em resposta a uma exigência de segurança jurídica, iniciou a codificação do ius legatium e, sobretudo, da criação da figura dos feliciales e dos legates, embora estes não fossem funcionários que se dedicassem especialmente para isso, para essas relações diplomáticas, pois eles desempenhavam outras funções, tipo a religiosa, política, não deixaram de desenvolver um papel também importante para a manutenção da paz dos povos. Além desse caráter itinerante da missão, outra característica bem típica desse período é o elemento sagrado, que, segundo alguns, isso dará origem a imunidades diplomáticas. Em suma, resumindo, tais características permaneceram até a Idade Média, quando se tem o testemunho de uma verdadeira revolução do campo das relações diplomáticas. Respondendo a uma profunda exigência dessa época, a diplomacia de itinerante passou a ser permanente, contribuindo assim para caracterizar a função de paz da missão, que era o que eles buscavam. Em continuidade, falarei sobre a função pública originária para a missão diplomática. Cada período histórico, sem dúvida, caracterizado por determinados fatores. A realidade jurídica, na época medieval, por exemplo, ignorava o conceito sempre em âmbito europeu das relações internacionais, como estas são formadas hoje. As relações internacionais desenvolviam-se entre entes não plenamente independentes, sujeito ao supremo poder do império e também do poder do papado. A característica fundamental desse período era a ideia de uma unidade superior, em que os interesses particulares e individuais estivessem, de alguma forma, subordinados aos interesses gerais, os interesses da população. Nesse contexto, a finalidade principal da diplomacia era a busca pela paz e pelo bem público, contribuindo dessa forma para preencher o vazio criado após o desaparecimento dos supremos poderes. Portanto, a embaixada não podia ser recusada, salvo por motivos que fossem justificados, e o sustento era a cargo do hospedeiro ou de qualquer autoridade pública do território onde era transeunte. Como resultado, a imunidade funcional era total e estendida a tudo que pudesse molestar aquela missão. Ao contrário, a função pacífica, atribuída ao embaixador e os limites resultantes das instruções recebidas, poderiam levar à perda de qualquer privilégio, que os delitos comuns como conspiração, traição, espionagem, entre outros, ao contrário de hoje, o príncipe da localidade onde o crime fora cometido era o responsável pelo julgamento desse embaixador. Tópico 3, que é a importância do Congresso de Viena de 1815. Com o fim do século XVII e todo o século XVIII, são caracterizados pela evolução das correntes políticas
que preparam o novo Estado Constitucional, fruto da decadência do Estado dinástico e absolutista. No plano internacional, a paz de Utrecht de 1713 representava o triunfo das ideias constitucionais de Guilherme III sobre as ideias absolutistas de Luís XIV. Portanto, a diplomacia nessa fase de transição adquire novas características. Primeiramente, consolida-se a forma permanente e, embora não faltasse velhas intrigas dos embaixadores, a tendência era considerá-las como comportamentos antiquados. Consequentemente, o papel de espião e de subversor do embaixador foi desaparecendo, deixando cada vez mais espaços para a função de observador, cuja finalidade principal era informar ao próprio governo as condições do país onde ele estava acreditado. A velha política de equilíbrio não é considerada somente corretivo das tendências de expansão dos membros da sociedade europeia, mas é aceita como base organizadora, influenciando assim inteiramente a política dos soberanos. Portanto, a diplomacia unitária do Estado tende a se dividir em dois caminhos diferentes, que podem ser identificados como a diplomacia oficial e a diplomacia secreta. A primeira cuida dos interesses nacionais e a segunda dos interesses da dinastia. Nesse período, a diplomacia, como o exército, adquire características de forte especialização e as suas atividades desenvolvem-se em um âmbito dominado por precisas e acordadas regras do jogo. Portanto, a diplomacia encontra um melhor terreno para desenvolver sua tendência de colaboração para a manutenção da paz e da segurança internacional. Evidencia-se que, como todos os processos evolutivos, as relações diplomáticas permanentes também se realizarão por etapa, dentre as quais uma das mais importantes foi de pleno espírito de colaboração dos Estados participantes no Congresso de Viena de 1815. Neste, através do regulamento, anexo ao Tratado Final, resolveu-se, entre outras coisas, no âmbito do direito internacional, a questão das precedências entre os representantes diplomáticos. Nos séculos passados, foram fonte de vários problemas. Nesse momento eu vou falar um pouco sobre a personalidade do diplomata, né? É o tópico a seguir. O que a gente pode ter como diplomata? Então, assim, de forma geral, a gente pode dizer que diplomata é uma pessoa, né, um funcionário público que representa o Estado, juntamente com a soberania local. É um funcionário público qual viabiliza relações, estimula relações internacionais entre os países. Então, assim, de uma forma geral mesmo, a gente pode ter esse conceito em mente de que o diplomata, ele é um funcionário público o qual tem a função de estimular as relações internacionais, viabilizá-las também e, além disso, de impelir os interesses do Estado o qual representa, além de representar, de forma geral, o Estado diante do cenário mundial, podemos dizer assim. Quando a gente vem para o Brasil, né, a lei ela traz uma série de requisitos aos quais a pessoa, né, tem que atender para chegar a ser, para poder ser um diplomata. E os requisitos são esses aqui: ser brasileiro nato, né, ser nascido no Brasil, ter a idade mínima de 18 anos, ou seja, a maioridade, estar no gozo de seus direitos políticos, estar em dia com as obrigações eleitorais, possuir graduação de curso superior de universidade brasileira reconhecida pelo MEC, ter aptidão física e mental para exercer as atribuições do cargo. Pessoas do sexo masculino devem estar em dia com as obrigações do serviço militar e devem ser devidamente aprovados no concurso correspondente. Diplomatas podem trabalhar em áreas distintas, em embaixadas ou consulados, em multilaterais ou no território brasileiro. E apesar de o direito diplomático ter sido positivado recentemente, ele já existia desde a antiguidade, principalmente no tocante às imunidades diplomáticas e às inviolabilidades. Aqui estamos falando sobre o direito diplomático no geral, sobre inviolabilidade, imunidade diplomática e afins. Vale trazer aqui, né, um ponto que foi a Convenção de Viena de 61, e trouxe costumes que foram repetidamente colocados em prática, foram repetidos com firmeza. E ainda falando sobre os direitos dos diplomatas, parte do rol, né, dos direitos à imunidade tributária, à imunidade civil e à imunidade penal.
né? E essa mesma imunidade, ela se estende para os seus parentes. Após a nomeação, né, do diplomata, a chancelaria ela estabelece uma lista atualizada com os nomes dos parentes deste funcionário público. E essa lista é de fato muito importante porque com essa lista evita-se que ocorram omissões em relação aos direitos que cabem ao diplomata e aos seus respectivos familiares. Né? Tem um ponto importante que é bom a gente trazer que é em relação à exceção na jurisdição civil, né? Que não há que se falar de imunidade, por exemplo, em casos de feito sucessório, onde o agente está relacionado, né, a título estritamente privado. Também não há, por exemplo, que se falar de imunidade civil nos casos de ações reais, mas que estejam de alguma forma relacionados a imóvel privado, né, nas mesmas condições. E existe uma observação também que os agentes do grupo técnico e do grupo administrativo, eles têm a sua imunidade tributária limitada no tocante ao que importam, né, do que tragam consigo, né, para ingressar, chegar, vamos colocar assim, no país, né. Apenas uma observação sobre a imunidade aos familiares também dos diplomatas que foi anteriormente citada. Essa imunidade aos parentes são apenas para os parentes, para os familiares que vivem na mesma casa, né, sob o mesmo teto que esse diplomata, que vivam sob a sua dependência, né, mesmo que maiores de idade, mesmo que, enfim, sendo parente morando na mesma casa, sob dependência desse diplomata, é atingido, é alcançado por essa imunidade. Mas, por exemplo, nos casos da imunidade para os familiares das pessoas que estão a serviço da missão diplomática, não atinge. Nesse caso, essa imunidade ela só vai ser utilizada mesmo em relação às ações na execução, podemos dizer assim, da função. Não são as mesmas situações, não é o mesmo caso de imunidade. E lembrando que no primeiro caso, onde eu disse que a imunidade alcança os parentes, enfim, que vivam sob a dependência desse diplomata, que morem na mesma casa que esse mesmo diplomata, isso aplica-se apenas aos parentes, tá? Funcionários, por exemplo, aos quais o diplomata paga, enfim, que de certa forma trabalhem, não recebem essa imunidade. É realmente só para parentes, familiares, mesmo que maior idade, enfim, não importa, desde que vivendo na dependência desse diplomata, na mesma casa que esse diplomata. E já no segundo caso, isso não ocorre, essa imunidade não alcança esses familiares das pessoas que estão a serviço da missão diplomática, cabendo então essa imunidade mais as ações no sentido do exercer da função. Ainda falando um pouco sobre as imunidades, é um direito de todas as categorias, por exemplo, a imunidade penal ilimitada, né, e de seus respectivos familiares também. Mas isso não significa, por exemplo, que o agente estaria livre do seu estado patrial. Não. Mas existe essa imunidade. Então, assim, o esperado, por exemplo, é que se determinado agente público, se determinado diplomata cometa algum crime, algum ato em outro país, o esperado é que esse diplomata só venha a pagar, podemos dizer assim, pelo seu crime, sofrer punições de fato na retomada do seu país, né? Mas isso não significa que essa imunidade traga um ar de impunidade, não. Porque a polícia local pode investigar, obter informações. Então, perceba que não há o que se falar, por exemplo, de impunidade, né? Não significa que porque foi cometido fora do país de origem desse diplomata que ele não vai ser, de certa forma, responsabilizado por isso, né? Lembrando que o ideal é que ele só seja punido, julgado, enfim, responda a um processo quando retorne ao seu país de origem. Mas isso não significa que a polícia local não possa tomar as providências cabíveis, né? Como colher informações, fazer investigações e informar tudo isso à justiça do país de origem desse diplomata. E dessa forma, ele vai responder de forma respectiva, né? Responder às normas respectivas do seu país e dessa forma não geraria de certa forma, uma impunidade, né? Ele apenas seria julgado pelo país ao qual ele pertence. E aí a gente vem para os cônsules, onde eu falei anteriormente que a imunidade só os alcança no tocante às ações, enfim, de ofício, né? Então, os crimes comuns, né, praticados por esses cônsules podem ser julgados, processados, enfim, respectivamente responsabilizados pelo Estado local. Os únicos crimes aos quais os cônsules não vão responder, né, onde o Estado não pode os punir, são aqueles relacionados à função, né, ao cargo, à ocupação deles, como fraude, documentos falsos, enfim, qualquer uma que seja correspondente à sua função. Fora isso, sendo crimes comuns,
esses cônsules, eles podem ser responsabilizados sim pelo estado local, diferentemente, por exemplo, do exemplo que eu dei anteriormente, né? Outro ponto que é importante trazer, né, mencionar, é que nenhum deles, não importa a categoria, são obrigados a depor como testemunha, né, visto que eles são fisicamente invioláveis. O que não significa que, por exemplo, eles de livre e espontânea vontade possam depor, mas jamais obrigados a fazer isso, né? Porque, como eu mencionei, eles são fisicamente invioláveis. Além de todas as imunidades já citadas e além do fato deles serem fisicamente invioláveis, eles também possuem imunidade tributária, como eu havia comentado também anteriormente, logo no começo da explanação deste ponto, né, da personalidade diplomática. E no tocante a essa imunidade tributária, significa que eles estão imunes dos tributos impostos, né, na verdade, diretos, mas devem arcar com os impostos indiretos. E caso possuam imóveis particulares, deverão arcar com os impostos incidentes. Como considerações finais, o que eu posso dizer é que o meu grupo buscou, de certa forma, explanar, né, assim, um pouco do mundo da diplomacia, falar um pouco sobre as missões, falar sobre a personalidade diplomática, falar das imunidades, né? Além de tudo isso, a gente trouxe também um pouco de contexto histórico, né, onde entra aí a Convenção de Viena, enfim. Buscamos trazer o máximo de informação possível, né, no que tange a função do diplomata, suas imunidades, até um pouco da família dos diplomatas, né, os quais são atingidos por essas imunidades também. Sobre o fato de que, apesar de a diplomacia ter sido positivada agora, né, tão recentemente, ela já era antiga, e aí é onde entra exatamente também, como eu já havia mencionado, a Convenção de Viena, que veio muito, muito forte, né, muito marcante no repetir dos costumes dos diplomatas, enfim.